Capítulo 351. A Estrela Negra o abençoará. Por meio de reparos no campo de batalha, Han Xiao obteve alguns novos projetos, incluindo o Overin Turner, a metralhadora defensiva de alto calibre e a armadura de classe ofensiva, defensiva e de escotismo. Como ele esperava, a armadura da classe NCO exigia modificação de maquinaria pesada, então o progresso foi estagnado. O grande mecânico Han não voltava sem nada, então usando seu relacionamento com os militares, ele comprou 3 tipos diferentes de armaduras da classe NCO com 2.000 enas ou mais. Quando ele retornasse ao Juberliub e aprendesse modificação de maquinaria pesada, ele seria capaz de obter seu projeto. Ele então construiria os diferentes conjuntos de armaduras e os venderia aos jogadores. O custo de compra da armadura poderia ser facilmente recuperado. Todos receberam 12.000, então seu poder de compra aumentou em grande parte. Han Xiao estava exuberante. Esse tipo de armadura produzida em massa vendia muito bem e seus atributos podiam ser aumentados apenas com o uso de um pouco de experiência para aprimorar o projeto. Além disso, ele teve um impulso de machineria Affinity, então a armadura que ele produziu seria muito melhor do que as das linhas de montagem. Depois de vendê-los, ele ainda poderia ganhar com as taxas de conserto de longo prazo. A comissão que ele recebeu do aluguel só poderia comprar cerca de um conhecimento de avanço de classe, mas por lucrar com os jogadores, esse ganho poderia ser multiplicado muitas vezes. Os pontos de credibilidade do Black Star Mercenary Group aumentaram um pouco e eles finalmente tiveram sua primeira experiência em missão de combate. Os Sunils detalharam suas missões, incluindo-os solicitando as missões mais perigosas e concluindo-as perfeitamente sem nenhuma morte. Esta nova informação foi muito valiosa. O relacionamento com o Sunil foi desbloqueado e aumentou para 1.000 pontos imediatamente, atingindo o nível amigável. Além de tudo isso, o renome deles também aumentou 5 pontos, 2 pontos a mais do que a recompensa original. Então o nome do Black Star começou a se espalhar pela indústria mercenária. O aumento mais direto foi que a cota de recompensa de missão única da Faction foi aumentada em 10.000 experiências, o que significava que havia 260.000 experiências diárias a mais devido ao multiplicador de 26 vezes. Depois que as recompensas foram dadas, os mercenários partiram um após o outro, mas Han Xiao permaneceu em Forest City. Os jogadores ficaram alguns dias e ficaram um pouco impacientes. Neste dia, os jogadores encontraram Han Xiao, e Frenzy Edward perguntou, Black Phantom, você me chame de Estrela Negra. Han Xiao bateu na cabeça de Frenzy Edward. Frenzy Edward então disse, Black Star, quando vamos voltar? Porque vamos ficar aqui, esperando por alguém. Os jogadores pensaram que depois que a catástrofe terminou, essa missão de contratação também terminou, mas aos olhos de Han Xiao, era apenas o começo. Ponto. Um dia depois, os militares Sunil enviaram alguém para dizer a Han Xiao que Erlos queria conhecê-lo. Han Xiao estreitou os olhos e sorriu. Finalmente, seguindo os soldados até uma base, ele entrou em uma sala privada, onde Erlos estava esperando. O homem se levantou, acenou e mandou os soldados embora. Ele então fechou a porta, deixando os dois sozinhos na sala. Havia 2 copos de álcool na mesa. Han Xiao olhou ao redor e sentou-se diretamente. Achei que você me encontraria mais cedo. Foi atrasado por alguma coisa. Eu tive que cooperar totalmente com os militares para a publicidade e emprestar a armadura que meu irmão mais velho me deixou para a instituição de pesquisa. Erlos suspirou. Ele nunca esperou receber tal tratamento, mas foi causado principalmente por 3 motivos. Em primeiro lugar, eles precisavam lavar o efeito da separação. Em segundo lugar, Erlos era forte, e força significava posição. Havia apenas 2 supers de grau B conhecidas em toda a corrida, Fernas havia partido e Erlos apareceu. Em terceiro lugar, eles agora tinham a chance de ressuscitar a armadura da classe Commander. Parece que você tem muitas perguntas para mim, mas primeiro deixe-me fazer uma pergunta. Han Xiao ergueu o copo, girou gentilmente e disse propositalmente em um tom muito lento, você acredita que sou um previsor? Metade. Os olhos de Erlos brilhavam. Você previu o futuro de mim protegendo a raça há muito tempo, e foi por isso que você veio me contatar? Claro, eu não sabia que o dono de um bar é na verdade um super grau B oculto, e também não sabia que ele usaria uma armadura da classe Commander chamada Shatter Elite para lutar contra a catástrofe. Han Xiao disse ironicamente. Erlos sorriu amargamente. Ninguém sabia que sua armadura se chamava Shatter Elite, então a identidade do previsor foi provada. No entanto, isso o deixou com outra pergunta. Quantas coisas você pode prever? Até onde você consegue ver o futuro? Francamente, eu só posso prever partes do futuro, pedaços e pedaços. Eu não sei muito. Se eu não visse acidentalmente o futuro do planeta Sunil, não teria vindo, Han Xiao disse sinceramente, sem nem piscar. Eu vejo, embora eu não saiba muito sobre a galáxia, eu ouvi que a previsão geralmente tem limitações. Erlos entendeu e ficou feliz por Han Xiao ter visto o futuro do planeta Sunil em vez do futuro de outra coisa. Talvez essa fosse a tão esperada sorte de sua raça. De repente, os olhos de Erlos se tornaram penetrantes. Ele olhou para Han Xiao e disse em voz baixa, então, qual é o seu verdadeiro motivo? A atmosfera de repente tornou-se intensa e chamas fracas tremeluziram ao redor de Erlos. Ele sentiu que Han Xiao definitivamente tinha um objetivo, ou então ele não teria exposto sua previsão. Este homem misterioso definitivamente queria algo da raça Sunil. Han Xiao largou o copo e disse lentamente, deixe-me contar uma história. Em um planeta onde sua civilização de superfície ficou para trás,
Havia um homem bonito que era uma cobaia. Um dia, ele fez um experimento, despertou a capacidade de previsão e viu muitas peças do futuro. Contando com sua visão, ele escapou com sucesso e ganhou a liberdade. Então ele destruiu o inimigo maligno deste planeta, tornando-se uma lenda conhecida em todo o planeta. No entanto, neste momento, ele viu um novo futuro, um desastre do céu feito pelo homem cairia em seu planeta-mãe. As pessoas por trás dele se esconderam nas profundezas do universo. Então ele deixou o planeta e entrou em um mundo mais amplo, em busca de maneiras de salvar seu planeta-mãe. Anxiao ajeitou seu colarinho. Naturalmente, sou aquele homem bonito. Erlos de repente não conseguiu manter o rosto sério e seus lábios começaram a se contorcer. Ele não sabia se chamar a si mesmo assim era comum na galáxia, mas era uma vergonha na cultura sunil. Somos de raças diferentes, então é normal haver diferenças estéticas, disse Anxiao. Tudo bem. Depois de ficar momentaneamente atordoado, Erlos de repente se lembrou do que eles estavam discutindo. Então, você está dizendo que entrou no universo para salvar seu planeta-mãe. O que isso tem a ver com Sunil? Anxiao sorriu. Meu planeta-mãe está localizado na galáxia Gaton, prestes a enfrentar um desastre. Acho que vocês, Sunils, estão mais do que familiarizados com o nome das pessoas por trás disso. Erlos piscou algumas vezes, então sua expressão mudou repentinamente. Estrela escura. De repente, ele sentiu que tudo fazia sentido e que tudo estava conectado. Darkstar era seu inimigo comum. Portanto, ele veio para Sunil. Esse foi o motivo. Os mercenários sob mim também são guerreiros do meu planeta, acrescentou Anxiao. Eles também sabem disso e me seguiram porque queriam encontrar uma forma de salvar o planeta. Eles podem responder por mim a qualquer momento. Ajudei-vos não só porque vamos partilhar a mesma experiência trágica, mas também porque procuro um aliado. Já que você sabe por que vim, não precisa mais se preocupar. A expressão de Erlos se suavizou e ele imediatamente ficou cheio de respeito por Anxiao. Então, você é o mesmo que os Guardiões de Sunil, um herói que quer proteger seu planeta. Sem corar, Anxiao disse com humildade, não sou um herói. Só tenho responsabilidades sobre meus ombros. O grande mecânico An sentiu como se tivesse viajado de volta no tempo quando agiu como se tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Com uma atuação digna de um Oscar, a alma de seu ator estava em chamas. Nesse momento, Erlos sentiu que Anxiao parecia muito mais alto e maior, e ele se sentiu um pouco envergonhado. Anxiao teve a resolução de imediatamente procurar maneiras de salvar seu planeta só porque ele previu partes do futuro. Ele era um fazedor completo. Ele, porém, mesmo depois de sua corrida ter passado por um desastre, ainda escapou da realidade por tantos anos. Só de pensar nisso, seu rosto ficava vermelho, ele estava com vergonha e não conseguia mais permanecer duro na frente de Anxiao. Capítulo 352, soltando uma peça de xadrez na galáxia. Ao entender o raciocínio de Anxiao, a expressão de Erlos se suavizou. Ele fez uma pausa antes de fazer a pergunta que o deixava curioso. Qual é o meu futuro? Você, Anxiao cutucou sua orelha, resmungou e disse, você se sacrificou durante a catástrofe, morrendo de uma forma horrível. O que horrível? O rosto de Erlos congelou. Anxiao agarrou o copo, apertou com mais força e o quebrou em pedaços. Então ele deu de ombros e disse, algo assim. Com uma expressão duvidosa, Erlos disse, embora eu não seja um daqueles supers grau A, as feras neste planeta não são fortes o suficiente para me matar. Pelas partes que vi, a onda da besta invadiu o Forest City. Você defendeu firmemente a abertura e lutou até o último suspiro, usando toda sua energia. Infelizmente, você foi dilacerado pela onda de besta. Erlos ficou surpreso. Ele se conhecia muito bem, e proteger a raça era assumir uma suposta responsabilidade. No entanto, ele definitivamente não tinha forças para nunca recuar, mesmo em seu último suspiro. Se ele encontrasse um perigo letal, ele fugiria imediatamente. Como ele pôde se tornar tão firme? Quão longe no futuro é isso? Dando de ombros, Anxiao disse, você acha que sou algum imperador espiritual que é adorado pela seita etérea? Sou apenas um previsor normal, não onisciente. Ele sabia que não poderia estar muito à frente ao jogar um previsor, era para sua própria proteção e para fazer Erlos adivinhar. Anxiao conhecia o caminho de crescimento de Erlos muito bem. Ele se tornaria um herói altruísta da raça no futuro. Como personagem principal em crescimento, ele era jovem, ao contrário de Bennett, que amadureceu completamente. Vendo a carranca de Erlos, os olhos de Anxiao brilharam e ele disse, o que eu vi foram apenas as partes do futuro do cenário existente. Se houver outros fatores em jogo, o futuro também mudará. Com a situação atual de Sunil, a catástrofe se tornará cada vez mais difícil para vocês lidar com, mas esse futuro pode ser evitado. Ouvir isso deixou Erlos aliviado. Anxiao disse que sua capacidade de previsão tinha limitações, que Erlos considerou mais confiáveis. Ele facilmente duvidaria daquelas pessoas que afirmavam saber tudo. Você disse que tem uma solução? Erlos perguntou com sinceridade. A situação atual de Sunil é muito ruim. A catástrofe é o perigo mais óbvio, e a rota de retirada em direção a Ghidorah não é segura. Além disso, Darkstar está escondido na escuridão. Se você se levantar novamente, poderá enfrentar o ataque da Estrela Negra. Anxiao fez uma análise simples, e a expressão de Erlos gradualmente ficou mais sombria. Os Sunils enfrentaram perigo de todos os lugares. Erlos não conseguia encontrar uma solução, apenas sentindo que a estrada à frente estava cheia de escuridão. Isso significa que Sunil não tem saída? Claro que não. A saída sempre foi óbvia, mas vocês, subconscientemente, não pensaram nessa direção. Anxiao sorriu com conhecimento de causa. Óbvio, Erlos ficou um pouco surpreso. Ele franziu a testa e pensou um pouco. De repente, seus olhos se arregalaram e ele exclamou, você está dizendo
para destruir a Estrela Negra. Se Darkstar for destruído, a maior ameaça não existirá mais. Mas somos incapazes disso. Erlos arregalou os olhos. Ele não esperava que Anxiao fosse tão ambicioso. Essa ideia era completamente insana. Darkstar destruiu o lar de muitas civilizações, Anxiao disse calmamente. Eles são notórios na galáxia Garton, e mesmo em todo o Colton Star Cluster. Compará-los com vocês é como comparar um gigante a uma formiga. No entanto, eles não são invencíveis, ou não se esconderiam de Godora. Vocês sempre ignoraram essa possibilidade, e é por nada além do medo em relação a Darkstar, que agora está profundamente enraizado em seus corações. Você nem mesmo ousa pensar sobre isso. Você sente que isso nunca poderá ser feito. Realmente não pode ser feito. Darkstar é muito grande e misterioso. Lembro-me vividamente de cada cena de quando Darkstar nos atacou. Incontáveis navios de guerra cobriram o céu, bem como incontáveis feixes de lazer. A crosta do planeta rachou, lava disparou. Anxiao interrompeu, balançou a cabeça e disse: Darkstar tem muitos inimigos. Existem aliados em potencial em todos os lugares. Além deste caminho, você só pode se juntar a Godora. Se você estiver disposto a desistir, não terá que lutar contra a catástrofe. Eu não disse para lutar contra a Darkstar agora, este é apenas o alvo final. Antes disso, precisamos acumular nossos recursos e permanecer discretos. Você realmente é ousado. Erlos balançou a cabeça. A esperança é muito pequena. Não acho que seja uma boa solução. Como se esperasse tal resposta, Anxiao sorriu. Ele não planejava convencer Erlos com um alvo tão grande, ele apenas o jogou fora para ampliar a mentalidade de Erlos. Assim, ele mudou de assunto e disse: Vamos deixar Darkstar de lado por enquanto. Independentemente de sua raça crescer no futuro ou não, o problema iminente deve ser resolvido primeiro. O maior problema de Sunil agora é explorar este planeta e lidar com a catástrofe. Sobre isso, tem uma solução muito direta. Erlos ficou mais focado. Os planos em relação ao Darkstar estavam muito distantes, e a catástrofe era um desastre real e iminente que o preocupava mais. Que solução você tem? Posso trazer muitos supers aqui. Erlos pensara que ouviria alguma solução brilhante, mas a solução de Anxiao foi semelhante a Sunil contratando mercenários. Afinal, os muitos na frase de Anxiao certamente eram no máximo milhares. Erlos ficou desapontado, e isso transpareceu em seu rosto. Juste supers não é suficiente. Insuficiente? Anxiao sorriu misteriosamente. E quanto a centenas de milhares de supers? Centenas de milhares? A expressão de Erlos dizia: Você acha que eu tenho 3 anos? Um pequeno mercenário de uma civilização da superfície? Como você pode encontrar tantas pessoas para ajudar? Além disso, supers, a simplicidade limitou minha imaginação. Eu posso trazer ondas de pessoas ainda mais horríveis do que a catástrofe. Eles não temem a morte, são corajosos e sabem lutar bem. Não apenas para a catástrofe, eles também podem ajudá-lo a explorar o planeta durante o resto do tempo, cavando as veias da pedra da profecia. E o que eles precisam é apenas de uma pequena recompensa. Neste momento, Anxiao sorriu brilhantemente. Esse foi o seu maior alvo na viagem. Ele estava interessado nos recursos NPC de toda a raça. Se os jogadores fossem sementes, esses NPCs seriam o solo. Sunil foi apenas um começo. O plano do grande mecânico era muito mais profundo e longo do que isso. No estágio final da versão 2.0, os jogadores do planeta Aquamarine começariam a entrar na galáxia através da orientação de uma organização galáctica. Anxiao queria substituir aquela organização galáctica e se tornar um mentor. Os jogadores não sabiam de nada enquanto davam seus primeiros passos na vasta galáxia. Então foi a melhor hora para serem convencidos. Se ele pudesse orientá-los de maneira semelhante a quando guiava os novos jogadores na aldeia dos novatos, ele seria capaz de guiar os jogadores em sua próxima área de atividade. Anxiao queria transformar sua própria facção na facção à qual os jogadores se juntaram depois de entrarem na galáxia, para torná-la uma parte obrigatória de sua carreira de jogador. Se ele tiver sucesso, ele poderá fazer com que todos os jogadores do planeta Aquamarine se juntem à sua facção. Afinal, ele já havia deixado uma forte impressão no coração dos jogadores do planeta Água Marinha. Para guiar os jogadores em sua carreira na galáxia, além das recompensas, havia outra coisa que precisava estar presente: os recursos do NPC. Embora a galáxia fosse vasta, os jogadores precisariam de tempo e uma área de atividade estável para se desenvolverem, e a melhor maneira seria ter uma ou mais histórias para conduzir suas atividades. Foi por isso que Anxiao almejou organizações NPC. Eles não apenas podiam fornecer recursos NPC, mas também tinham histórias. O Black Star Mercenary Group deu muitas recompensas, e com os vídeos do Boom It Dog que ajudaram a espalhar a publicidade, ficou muito atraente. Mas não foi o suficiente. As recompensas da facção tinham uma cota e era uma limitação indireta do número de membros. No entanto, se ele pudesse chegar a um acordo com algumas organizações, orientando os jogadores para missões e matança de monstros, ele poderia quebrar essa limitação. Estava colhendo os benefícios de outros NPCs. Como ele precisava da ajuda de outros NPCs, ele tinha que enfatizar o que sua facção poderia fornecer para permitir que os jogadores percebessem os benefícios de se juntar ao grupo mercenário Black Star. Além da troca de recompensas e itens, deveria haver privilégios. Como tal, se ele se tornasse um aliado de algumas organizações, os jogadores do Black Star Mercenary Group receberiam melhor tratamento dessa organização, ou ele poderia colocar pré-requisitos em certas áreas, e ingressar no Black Star Mercenary Group poderia conceder-lhes acesso a melhores áreas para desenvolvimento. Através de vários métodos, ele se certificaria de que os jogadores soubessem que não apenas o Black Star Mercenary Group estava cheio de recompensas, mas também lhes daria muitos benefícios indiretos.
Uma característica especial de um grupo de mercenários era que os membros podiam ser espalhados por mapas, o que era uma vantagem para sua facção. Os jogadores teriam acesso a áreas para realizar missões e se aliar a organizações para receber ajuda. Sua facção se desenvolveria ainda mais e, por sua vez, ele colheria benefícios. Esta foi uma vitória para várias partes. Os jogadores eram como recursos humanos, e essas organizações que precisavam de ajuda eram como clientes em busca de contratação. Sua facção seria o intermediário para fornecer-lhes mão de obra. Mas a diferença era que todos esses recursos humanos pertenciam à sua facção, o intermediário. Estas foram apenas considerações do ponto de vista dos benefícios. Outra maneira de ver isso seria da perspectiva das emoções. A maioria dos grupos de mercenários não tinham história, e por meio de ajudar organizações NPCs e fazer os jogadores vivenciarem a história dessas organizações e NPCs, isso daria aos jogadores um senso de realidade mais forte. O grupo mercenário, como a ponte que conecta essas histórias, se tornaria então algo que passaria por altos e baixos com esses jogadores, adicionando história ao grupo mercenário, aumentando assim o sentimento de pertencimento que os jogadores teriam para o grupo mercenário. Os jogadores não apenas precisavam de benefícios, mas também de boas histórias, só então eles sentiriam a parte de RPG de um RPG, sentindo, portanto, um sentimento de pertencimento à facção. Portanto, Anxiao decidiu formar um inimigo comum, e Darkstar era o alvo mais adequado. Trabalhar juntos para lutar contra um inimigo comum foi a maneira mais fácil de desenvolver um senso de pertencimento. Portanto, a raça Sunil, que tinha um ódio profundo contra Darkstar, era um aliado muito adequado. Além disso, ao apresentar as áreas de organização do NPC aos jogadores pelo grupo de mercenários, isso poderia desenvolver um senso embaçado de consciência territorial nos jogadores, o que também aumentaria indiretamente a atratividade de sua facção. Emoções como um sentimento de pertencimento podem trazer muitos benefícios de longo prazo, até mesmo excedendo a atratividade da própria recompensa. Os jogadores eram os representantes do caos, e o grande mecânico An sempre fazia tudo o que podia para se tornar um deles entre os jogadores, para se tornar uma sombra que acompanhava cada passo que os jogadores davam em sua carreira de jogador. O desenvolvimento de uma facção foi um componente fundamental para atingir esse objetivo. Seu enredo era enorme, mas aos poucos precisava de tempo para torná-lo realidade. Por enquanto, ele apenas deu o primeiro passo. Capítulo 353, Sequestrando um homem. Erlos estava cheio de dúvidas. Quando ele ia dizer algo, Anxiao falou primeiro. Não se precipite em fazer suposições. Não faz muito tempo, você não acreditava que eu fosse um previsor. Se você não tivesse mudado de ideia, esta reunião não teria acontecido. Eu não preciso que você acredite nisso agora, mas pense sobre isso. Eu tenho algum motivo para mentir para você? Sunils nunca me prometeu nenhum benefício, e mesmo que o que eu disse não seja verdade, vocês não sofrerão qualquer perda. Isso é verdade. Erlos acenou com a cabeça e concordou. Na verdade, mesmo que Anxiao estivesse mentindo, sua raça apenas manteria o estado atual. Erlos realmente desejava que o que Anxiao dissesse fosse verdade. Se eles tivessem tanta ajuda, suas perdas durante a catástrofe seriam amplamente reduzidas e eles seriam capazes de se desenvolver muito mais rápido. Embora houvesse a ameaça potencial da Darkstar, e a civilização Sunil era apenas um pequeno camarão para eles, contanto que eles mantivessem um perfil baixo, eles seriam capazes de crescer mais fortes em um ambiente cheio de perigo. Com uma expressão solene, Erlos disse em voz baixa, se você realmente pode nos ajudar a superar esses obstáculos, Sunil será seu aliado mais firme. Não posso decidir para toda a corrida, mas acredito que os líderes vão definitivamente tomar a mesma decisão. Por favor, acredite na determinação e qualidade de nós, Sunils. Claro, eu nunca duvidei disso. O elogio de Anxiao deixou Erlos muito satisfeito. Sobre o seu ponto de vista, vou reportar imediatamente aos superiores. Anxiao acenou e disse, eu sugiro que você não diga isso ainda. Uma surpresa é melhor do que uma espera torturante. Além disso, suas palavras por si só podem não ser suficientes para convencer os superiores de sua raça a acreditar que eu sou um previsor. Erlos ficou pasmo por um momento, então disse enquanto pensava, isso é verdade. Se adivinhei corretamente, assim como as outras supers, você está indo em direção à Galáxia para se tornar um mercenário também, certo? Anxiao disse. Sim, fiquei muito tempo aqui. É hora de eu sair e fazer algumas contribuições. Eu estarei saindo em 2 dias. Erlos acenou com a cabeça. Embora fosse muito forte, ele nunca explorou a galáxia sozinho. Os olhos de Anxiao brilharam e ele sorriu. Já que chegamos a um acordo, que tal você se juntar ao meu grupo de mercenários e se tornar meu associado? Nesse momento, Anxiao se sentiu abençoado pela alma de Luffy 1. Se combinado com o sol atrás dele, braços estendidos e música de fundo de sangue quente, ele sentiu que poderia acionar o buff super forte, mais 100% de taxa de sucesso do recruta. Junte-se ao seu grupo de mercenários Blackstar. Erlos ficou tentado. Ele se tornaria um mercenário de qualquer maneira, e trabalhar em grupos não significaria apenas um poder mais forte, mas também poderia permanecer em contato com Anxiao a longo prazo para testemunhar suas ações e confirmar se o que ele havia dito era verdade ou não. Se Anxiao fosse sincero em ajudar Sunil,
Ele teria a chance de retribuir e ajudar Anxiao a salvar seu planeta-mãe. Além disso, os dois poderiam ter discussões detalhadas sobre como combater Darkstar e melhorar seu plano. Seria realmente muito conveniente. Além disso, Anxiao era muito importante para Sunil. Eles não podiam permitir que um acidente acontecesse com ele. Então, se eles estivessem agindo juntos, ele seria capaz de protegê-lo. Afinal, a força de Anxiao aos olhos de Erlos não era considerada forte, mas medíocre na melhor das hipóteses. Ele é um grau abaixo de mim. Então ser um mercenário é perigoso para ele. Se eu o seguir, posso evitar que ele morra acidentalmente. Após uma consideração cuidadosa, Erlos sentiu que tal curso de ação era muito vantajoso, então ele concordou na hora. Ok, vou me juntar ao seu grupo de mercenários. Anxiao acenou com a cabeça calmamente, mas em seu coração, ele estava rindo incontrolavelmente. Finalmente, todo o meu esforço para convencê-lo não foi em vão. Eu finalmente sequestrei esse personagem principal. Além do ponto de contato de Sunil, Erlos também seria um quadro NPC do próprio grupo de mercenários. Ele era um poder de combate de alto nível. Esse trabalho resultou em grandes benefícios. Os detalhes da conversa não foram informados aos superiores, como sugeriu Anxiao. O resto dos Sunils não sabiam, apenas Erlos. 2 dias depois, a agência de viagens galáctica para a qual ligaram chegou ao planeta Sunil. O grupo de jogadores seguiu Anxiao pela nave em antecipação. De repente, um Sunil alto e largo com roupas casuais se aproximou. Depois de ficar tanto tempo na cidade de Forest e ver as promoções dos militares, eles imediatamente reconheceram que era Erlos, o personagem que estava sendo moldado como uma figura de herói. Onde está sua armadura? Emprestado à instituição pesquisadora. Quando eles obtiverem a planta, posso levá-la de volta para uso? Então só trouxe esta arma. Erlos se virou de lado, exibindo o bloco retangular de metal prateado amarrado nas costas. Era a lâmina cortadora do navio de guerra dobrada. Entendo. Anxiao ficou um pouco desapontado. A armadura da classe Commander era um ótimo equipamento, mas ele ainda não atendia aos pré-requisitos da armadura da classe NCO. Classe Commander seria ainda mais impossível para ele derivar. Haveria chances no futuro de qualquer maneira, então não havia necessidade de ficar impaciente. Anxiao voltou-se para os jogadores e fez a apresentação. Este é Erlos, um grau B super. De hoje em diante, ele será nosso camarada, um novo membro de nosso grupo mercenário. Sagrado. O queixo dos jogadores quase caiu no chão. Eles ficaram atordoados. O capitão sequestrou o herói de uma corrida. Por que você se juntou a nós? Qual é a sua aula? Você fez algum tipo de acordo com a Black Star? Eles estavam muito curiosos sobre esse novo amigo e o sobrecarregaram de perguntas. Erlos foi cercado pelo meio e sentiu a paixão de seus companheiros. Ele não estava acostumado a isso e forçou um sorriso. O resultado da detecção dos jogadores foram todos pontos de interrogação. Eles estavam muito curiosos para saber como Anxiao entrou em contato com uma Super Grau B. Era alguém que estava no topo das áreas de alto nível. Provavelmente o mais forte em seu grupo de mercenários. Alguém que era ainda mais forte do que Anxiao se juntou à facção deixou os jogadores muito animados. Depois de algum tempo, a espaçonave pousou lentamente. Erlos finalmente escapou dos jogadores e caminhou até Anxiao. Ele ficou ao lado de Anxiao, olhando para a nave espacial, e seu rosto estava um pouco rígido. Anxiao se virou para olhar para ele, ergueu uma sobrancelha e disse: Você parece estar um pouco nervoso. Você nunca esteve na galáxia antes. Essa é minha primeira vez. Erlos esfregou as mãos para limpar o suor. Na verdade, tenho um pouco de medo de altura. Você é uma vergonha para os pugilistas. Anxiao estava sem palavras. Eles embarcaram na nave espacial. Ele lentamente subiu e voou para o espaço com Forest City se tornando menor à vista deles. O trabalho de contratação foi finalmente concluído e eles haviam partido com mais um membro do que quando chegaram. A catástrofe no planeta Sunil foi muito benéfica para todos eles, especialmente Anxiao. Plantar a semente em Sunil desta vez significa que estou no caminho certo com o enredo Darkstar. A primeira etapa do plano também está concluída. Anxiao cruzou os braços enquanto ponderava. O destino da nave era Juberliub. Antes da próxima operação, Anxiao queria voltar para descansar e digerir o que havia ganho nesta viagem. Em Forest City, uma das bases militares foi inaugurada como local de recrutamento. Após a catástrofe, era hora de novos soldados se juntarem ao exército novamente. Os jovens que atingiam a maioridade tinham de ingressar no serviço militar obrigatório e receber treinamento militar. Os jovens vieram um após o outro, acompanhados pelos pais. Lana chegou muito cedo. Ele só foi autorizado a entrar no site de recrutamento depois de exibir seu cartão de identificação. Qualquer pessoa não autorizada não era permitida, incluindo os pais. Quando ele se virou para olhar, Lana viu seus pais acenando. Eles tinham sorrisos amáveis e amorosos em seus rostos, como de costume. Ele olhou para eles com muitas emoções em seus olhos, então seguiu o grupo até a base militar. Depois de muito tempo na fila, finalmente foi a vez de Lana. O policial sentado atrás da mesa disse casualmente, sem nem mesmo levantar a cabeça: nome, depois anote um número para fazer um exame médico. Lana respirou fundo antes de dizer séria: Senhor, gostaria de pedir para entrar no exército. O oficial ergueu os olhos e olhou para ele. Seus pais sabem? Não, jovem. Seus pais definitivamente o avisaram para não se alistar no exército, não é? Sim, senhor,
mas acredito que estou tomando a decisão certa, uma vez que o pedido seja aprovado. Você deve ser totalmente responsável por sua decisão, disse o oficial friamente. Você não terá permissão para retirá-lo, está claro? Claro como cristal. Um leve sorriso apareceu no rosto frio do oficial. Ele abriu a gaveta, dentro da qual havia uma pilha grossa de formulários de inscrição do exército. Ele pegou um e passou para Lana. Lana estava prestes a pegá-lo, mas ele percebeu que o policial estava segurando o formulário de inscrição com muita força. Naquele momento, o oficial disse friamente: esta é sua última chance de mudar de ideia. Lana agarrou o formulário de inscrição com uma expressão firme. Bom, a área para entrar no exército é desse lado. Não bloqueie as pessoas atrás. Lana seguiu o dedo do oficial e olhou para ele. Era um armazém vazio que servia de local de recrutamento para o exército oficial. Os jovens que aguardavam o preenchimento dos formulários de inscrição já haviam preenchido todo o depósito. Capítulo 354, Excesso de velocidade. 1. Depois de um mês no planeta Sunil, Anxiao e os outros finalmente retornaram ao Juberliub. Assim que chegaram ao Ub Hall, a primeira coisa que Anxiao fez foi mudar a sala de descanso média em uma grande fortaleza. O aluguel aumentou de 40 para 100 ienas, assim como o espaço. Quanto melhor fosse a aparência da base da facção, mais confiáveis os jogadores se sentiriam. Anxiao realmente pensava que uma espaçonave era a melhor base móvel, mas uma espaçonave era muito cara, eles não teriam condições de comprar um mesmo se vendessem os rins de todos os jogadores. Afinal, o corpo humano não vendeu muito bem no mercado de órgãos galácticos. Excesso de dinheiro era para esbanjar, o conceito de consumo de um mecânico sempre foi o dinheiro gasto sempre dará retorno. Esta viagem foi muito lucrativa. Mais de 10 mil tinham caído no bolso dos jogadores, e Anxiao tiraria isso de suas mãos para reunir os fundos para comprar 2 conhecimentos de avanço de classe. Os jogadores profissionais sempre usarão seu dinheiro residual para comprar equipamentos. Havia lojas de equipamentos particulares em Juberliub e todos eram concorrentes de Anxiao. É impossível que os jogadores comprem apenas coisas de mim. Os jogadores têm suas preferências pessoais, então não posso roubar sua liberdade, ou isso será ruim para o desenvolvimento da facção. Ninguém gosta de ser forçado. Além disso, as coisas que vendo podem não satisfazer todas as suas necessidades. De qualquer forma, eu só preciso de uma parte da fortuna dos jogadores. E o lucro é autossuficiente. Embora Anxiao tivesse muitas maneiras de ganhar dinheiro, ele sempre manteve esse desejo controlado. Ele atualizou a lista de troca de facções, adicionando as armaduras das classes ofensiva, defensiva e escotismo em listei, com um pré-requisito de 500 pontos de relacionamento de facção. Em seguida, ele definiu o preço de troca em 800 enas. Na nova fortaleza, antes que os jogadores começassem a perambular para fora, alguém já havia descoberto os novos itens na loja da facção. Esta é a armadura da classe em listei que vimos em Sunil? Frenzy Edward disse em surpresa. É a tecnologia deles, de fato, disse Altian, porque podemos comprar o equipamento de outra organização da facção. Os jogadores ficaram curiosos. Boom Itdou teve um lampejo de percepção e deu um palpite sensato. Um grupo de mercenários pode ser uma facção com potencial crescente. Depois de completar diferentes contratações de missão, a loja da facção será atualizada. Quanto mais missões forem concluídas, maior será o tamanho da facção. Os jogadores pensaram na entrada de Erlose e no potencial de crescimento na interface da facção quando eles se juntaram ao Blackstar pela primeira vez, e eles sentiram que fazia sentido. Instantaneamente, eles ficaram animados. As ações dos jogadores podem fazer a facção crescer. Podemos ter ingressado em uma facção especial. Frenzy Edward ficou radiante. Todos eram jogadores profissionais. Então perceberam imediatamente as vantagens do grupo mercenário. Se eles realizassem missões de organizações diferentes, a lista de troca seria atualizada com equipamentos dessas organizações, o que significava que quanto mais missões eles fizessem, mais rica se tornaria a lista de troca de facções. Tudo o que eles precisavam fazer era aumentar os pontos de relacionamento com a própria facção, isso os pouparia muito tempo. Eles foram o primeiro lote de jogadores a entrar na galáxia e passaram por um processo de seleção muito difícil. Estava ingressando nesta facção, o benefício oculto. Os jogadores sentiram que essa especialidade do grupo mercenário veio de Anxiao. Afinal, os personagens principais do enredo definitivamente possuiriam algo especial. Os jogadores confiavam fortemente em Anxiao. Por mais chocantes que fossem as coisas que ele fez, tudo parecia possível. Essa foi a impressão que Anxiao forjou na mente dos jogadores. Para fazer os jogadores sentirem que o crescimento da facção foi impulsionado por eles. Quando eles viram claramente o crescimento da facção, eles desenvolveram lentamente um senso de pertencimento. Esse foi o caminho de desenvolvimento que ele traçou desde o início. Agora, os jogadores finalmente sentiram essa especialidade e frescor, sua estratégia havia alcançado o resultado esperado. Nesse momento, os jogadores tinham dinheiro no bolso e estavam dispostos a gastar. Alguns deles compraram a armadura da classe em listei no local. Anxiao não tinha nenhum produto concluído com ele, então teve que ser construído. Os outros jogadores queriam observar quando o produto acabado era feito. Durante a batalha em Sunil, todos os jogadores foram tentados pelas armaduras de uma única unidade, mas, infelizmente,
eles não tiveram como comprá-las. O segundo príncipe quase quis roubar um. Lutamos por mais de um mês, vamos todos fazer uma pausa e descansar um pouco. Anxiao os dispensou. Deixou a fortaleza e alugou uma sala de modificação mecânica. Ele primeiro gastou milhões de experiência e atualizou o nível de projeto de armadura para o nível 6, só então ele começou a construir. Ainda havia muito material do que ele trouxe do planeta Aquamarine, apenas uma pequena parte da armadura da classe Sunil Enlistei exigia que ele comprasse materiais da galáxia. O custo para fazer uma era apenas cerca de 50 enas. Por enquanto, não havia missão para o grupo mercenário. Os jogadores poderiam finalmente explorar Juberliu livremente e, naturalmente, eles não gastariam dinheiro apenas em um lugar. Havia muitas lojas no centro do centro e era cheio de variedade e opções. Durante esse período de descanso, eles testemunharam equipamentos de muitas civilizações diferentes e compraram muitos equipamentos, como armas com maior poder, pequenas máquinas de suporte e assim por diante. Ao mesmo tempo, eles notaram que algumas lojas de máquinas também vendiam blindagens de uma unidade. Isso era muito comum na galáxia e, embora os designs dessas armaduras fossem muito diferentes dos de Sunil, seus níveis de tecnologia eram todos bastante básicos. No entanto, essas lojas estavam vendendo a um preço muito mais alto do que o da facção, mesmo o mais barato custava 3.200 enas, 4 vezes o preço da facção. Os jogadores ficaram preocupados com isso. Eles sabiam que o preço geralmente estava relacionado à qualidade, mas a armadura de Anxiao era muito barata. Seus atributos seriam muito baixos. Eles memorizaram os atributos da armadura na loja e planejaram fazer uma comparação quando o produto acabado da facção estivesse completo. Embora os equipamentos do Black Star tivessem bons preços, quando os jogadores profissionais eram ricos, eles nunca olhavam para o preço, apenas para a qualidade. Ponto. Erlous foi ao salão dos mercenários sozinho para se registrar. Ele se juntou ao Black Star Mercenary Group e então abriu os registros do grupo mercenário. Sublinhado. Grupo Black Star Mercenary. Classificação de credibilidade, 154. Escala, 53 membros. Classe C, 52 membros. Classe B, 1 membro. Missões concluídas, 1. Missões diárias de baixo nível excluídas. Região ativa, Garton Galaxy. Registros, Batalha de Defesa de Sunil, Expandir Recolher. Criador, Black Star, Anxiao. Data de criação, Galaxy Calendar EAR 688, 02 de outubro. Resumo, um pequeno grupo de mercenários com uma certa quantidade de poder de combate e um super grau B. Sublinhado. Um grupo de mercenários criado há pouco mais de um mês. Black Star não mentiu para mim. Quando Erlous viu que havia apenas um super grau B, ele sabia que era o mais forte neste grupo de mercenários. Ele não podia deixar de sentir um senso de responsabilidade. Para o futuro de sua raça, ele tinha que proteger Anxiao. Ele esperava que esse capitão não escolhesse contratar missões muito perigosas. Por outro lado, Anxiao recebeu uma notificação da interface enquanto construía uma armadura na oficina. Sublinhado. Limite de recompensa de facção, 135.7 mil. Nível de líder de facção, 80 mais 64 mil. Cota de recompensa, quadros. Erlous, B, mais 20 mil. Cota de recompensa, tamanho da facção, 52 mais 20 mil. Cota de recompensa, renome, 7 mais 14 mil. Cota de recompensa, pontos lendários, líder, 3, mais 15% de cota de recompensa. Aliados e inimigos, nenhum. Sublinhado. Sua amizade com Sunil era pessoal, então ainda não havia se tornado um aliado de facção. Anxiao se sentiu revigorado. A facção ganhou seu primeiro quadro e deu seu primeiro passo. Além disso, a cota havia aumentado em 20 mil, mostrando que o recrutamento de quadros era de fato uma boa maneira de aumentar rapidamente a cota. 2 dias depois, Anxiao construiu 6 conjuntos de armadura da classe Enlistei. Os jogadores mal podiam esperar para equipá-los e imediatamente sentiram os benefícios da armadura. A armadura de unidade única era algo que a maioria das civilizações pesquisaria quando alcançassem um certo nível tecnológico. Seu objetivo original era permitir que os usuários tivessem capacidades físicas mais fortes e se adaptassem melhor a diferentes ambientes. A primeira vez que usaram uma armadura de unidade única foi como abrir o portão para um novo mundo para os jogadores. Na fortaleza, alguns jogadores que compraram armadura os controlavam com entusiasmo. A nova sensação os deixou muito felizes, e os outros jogadores o cercaram e tocaram a armadura com curiosidade. Como é? Parece pesado, mas na verdade é muito fácil de mover. Existem partes internas que me ajudam a me mover. Rainikin franziu a testa e disse: pilhas de ferro, parecem tão feias. Todos os jogadores masculinos olharam para ela. Foi a primeira vez que eles compartilharam um inimigo comum. Você não sabe nada. O macacão mecânico é o romance dos homens. Capítulo 355, Excesso de velocidade. 2. Depois de brincar um pouco com a armadura, só então os jogadores se lembraram de comparar os atributos da armadura do soldado Sunil com a armadura das lojas, e o resultado foi que era quase o mesmo. Mesma qualidade, 1/4 do preço. Valia a pena. Os jogadores ficaram maravilhados. O resto dos jogadores não observaram mais e pagaram de boa vontade. 50 pessoas, mais de 40 mil enas,
sobre o preço de 2 conhecimentos. Anxiao sorriu. Havia mais. Em seguida, ele adicionou uma nova opção na página da loja da facção: aprimoramento de equipamentos. Anxiao se conteve quando construiu a armadura. Seus atributos eram apenas a versão básica. Isso era para fornecer espaço para aprimoramento para que ele pudesse abrir outro fluxo de receita. Reparos e melhorias eram receitas de longo prazo. Anxiao tinha várias habilidades de aprimoramento de máquinas. Então ele tinha o necessário para entrar no negócio de aprimoramentos. Naturalmente, Anxiao não perderia essa oportunidade. Além disso, ele iria controlar o nível de melhoria que ele deu e não faria melhorias completas na primeira vez, deixando espaço para melhorias, atraindo assim os jogadores para continuarem gastando. O grande mecânico An não era ganancioso. Ao dividir uma coisa e vendê-la separadamente, ela poderia maximizar seus lucros. E os jogadores que não sabiam disso estavam dispostos a pagar por isso. Anxiao competia com outras lojas usando equipamentos baratos e de alta qualidade, para primeiro permitir que os jogadores comprassem o equipamento e, em seguida, introduzir a opção de aprimoramento, transformando uma venda única em lucro a longo prazo. Afinal, ele também havia jogado jogos para um jogador ocasionalmente em sua vida anterior e foi inspirado pelas empresas de jogos transformando um jogo em vários DLCs. Anxiao sentiu-se nostálgico. Quando era jovem, ele era um homem honesto, mas seu coração pequeno e puro havia sido poluído pela sociedade. Tornar-se mal não foi culpa de um homem, foi culpa do mundo. Nos dias seguintes, Anxiao construiu toda a armadura. Cada jogador usava a armadura da classe Enlistei. Era como se o grupo mercenário tivesse seu uniforme. Embora os jogadores fossem todos supers, a armadura da classe Enlistei provou ser útil. Como um firme defensor do grande mecânico An, Frenzy Edward foi o primeiro a comprar o acessório. Os atributos da armadura aumentaram cerca de 10% após o aprimoramento. Vários aprimoramentos do mesmo equipamento teriam um custo aumentado. Quanto à armadura da classe Enlistei, o primeiro aprimoramento custava apenas 60 enas, o segundo custava 100 e o terceiro 150. A cada quarto aprimoramento consecutivo, o preço teria um grande salto em relação ao anterior. A quarta melhoria custa 300. Os atributos aumentaram de 8 a 12% a cada aprimoramento. Era de baixo custo, alto lucro e a Frenzy Edward garantiu isso. Os outros acharam que era um bom negócio e o seguiram. Depois da missão Sunil, todos os jogadores tinham mais de 10.000 enas, e isso estava queimando seus bolsos. Anxiao deixou bastante espaço para aprimoramentos quando fez a armadura. Ela teve que ser aprimorada pelo menos 7 vezes para atingir o limite de sua habilidade. O negócio de aprimoramentos trouxe para ele 23.000 enas, o que significava que, em média, os mais de 50 jogadores aprimoraram suas armaduras pelo menos 3 vezes. Anxiao ganhou 40.000 com a venda da armadura e 23.000 com o aprimoramento delas. Agora com mais de 67.000 enas em sua conta, ele mais do que suficiente para comprar conhecimentos. Ele estava se divertindo muito vendendo. Enquanto Erlous estava sem palavras, ele encontrou Anxiao e disse com surpresa: "Como você conhece nossa tecnologia de blindagem de unidade única?" Ele havia construído a armadura de Sunil, o que definitivamente faria Erlous questioná-lo. Anxiao riu e disse: "Eu deduzi o projeto durante os reparos no campo de batalha. Não sou muito habilidoso." O rosto de Erlous se contraiu. Anxiao roubou a tecnologia de Sunil, mas pediu a um Sunil para elogiar sua habilidade. Mesmo sua lâmina cortadora de navio de guerra não poderia cortar uma pele tão grossa. De qualquer forma, com Sunil em seu estado atual, não havia por que insistir nisso. Erlous ainda teria que ficar com Anxiao. Então ele não se importou com isso. Além disso, não era nenhum tipo de tecnologia rara. A maioria das civilizações tinha armadura de unidade única básica, apenas com estilos diferentes. Ponto. No centro de troca diária de Juberliub, Anxiao estava procurando adquirir algum conhecimento. Tendo finalmente ganhado dinheiro suficiente, ele estava prestes a completar o avanço de classe em que estivera preso por tanto tempo. Nem é preciso dizer que ele estava bastante animado. A área Colton Star Cluster tinha apenas 8 conhecimentos de avanço de classe de mecânico, e Anxiao olhou através e rapidamente escolheu 2. Modificação de máquina pesada, vendendo a 25.000. Eletromagnetismo avançado, vendendo a 37.000. Sublinhado. Aprendendo. Aprendido com sucesso. Você aprendeu. Modificação de máquina pesada. Aprendendo. Aprendido com sucesso. Você aprendeu. Eletromagnetismo avançado. Sublinhado. Requisitos de avanço de classe. LV80. 400 INT. Aprendeu 5 conhecimentos de avanço de classe de mecânico. Avanço de classe com sucesso. Conclusão da missão de avanço de classe LV80 detectada. Avanço de classe com sucesso. EMD Attribute Boost aprimorado. 1 EMD igual 40 max Alt igual 50 max stamina. Você recebeu uma nova classe, Data Mechanic LV1, mais 100 energia, mais 3 Dex, mais 2 END, mais 4 INT. Você recebeu 5 pontos de atributo grátis. Você recebeu 1 ponto potencial. Você adquiriu habilidade, refinamento do projeto. Você adquiriu habilidade, refino de alta concentração. Você adquiriu habilidade, visão magnética, fluxo de dados. Você adquiriu talento, compreensão analítica de maquinário. Sublinhado. A energia em seu corpo estava animando. Seu avanço na classe fez Anxiao sentir como se tivesse rompido algum tipo de algema. Sua visão escureceu e parecia que horas haviam se passado. No entanto,
Na verdade, foi apenas meio segundo. Sua visão então se recuperou, mas era muito diferente de antes. Ele podia sentir coisas muito menores. Cada vez que sua força aumentava, ele se sentia como se tivesse renascido. O Data Mechanic também foi chamado de Experience Mechanic. Sua compreensão de máquinas tornou-se ainda melhor. A afinidade de maquinário neste período daria um grande salto e, entre as 4 novas habilidades que ele tinha acabado de receber, visão magnética, fluxo de dados, e compreensão analítica de maquinário, foram ambos capazes de aumentar amplamente a afinidade de maquinário. A afinidade de maquinário era um atributo-chave do mecânico, representando a velocidade, atributos e poder de construir e usar maquinário. Visão magnética, fluxo de dados, era uma habilidade ativa e, depois de ativá-la, ele entrava em uma visão magnética especial. Sua energia de propriedade magnética se tornaria seus sentidos estendidos, revelando os detalhes da máquina com um campo magnético. Anxiao imediatamente aumentou sua habilidade para o nível 10. Seu efeito foi um aumento de 25 a 50% na afinidade de maquinário com um custo de energia de 20 por minuto. O aumento percentual mudou aleatoriamente a cada minuto. Como seu custo era muito baixo, essa habilidade podia ser ativada quase continuamente. Ao contrário da Surging Mechanical Force, essa habilidade também pode ser usada no processo de construção. Compreensão analítica de maquinário. Era um talento passivo, aumentando a afinidade com o maquinário diretamente de acordo com a inteligência. Seu efeito foi muito poderoso. A cada 10 inteligência aumentava a afinidade com o maquinário em 1%. Anxiao tinha mais de 400 inteligência neste momento. Esta foi uma habilidade-chave para o estágio atual, aumentando o benefício do atributo inteligência em relação à mecânica. Em um futuro previsível, essa seria uma habilidade essencial. Refino de alta concentração foi a versão atualizada do refino básico. Aumentou a resistência das matérias-primas, um efeito muito importante. Blueprint Refinement era uma habilidade passiva e tinha uma chance de ser acionada durante a construção do equipamento. O nível de projeto desse equipamento aumentaria temporariamente em no máximo 3 níveis, aumentando os atributos do produto final. Havia também a chance de criticar durante o processo de construção, resultando em um equipamento de grau superior. A chance dependia da inteligência e sorte do usuário. Anxiao ainda tinha 2.500 milhões de experiência, então ele imediatamente nivelou todas essas habilidades e talentos ao nível máximo, usando cerca de 50 milhões de uma vez. Então, Anxiao também aumentou sua classe principal para o nível máximo, LV15. Depois do LV80, a experiência para subir de nível se multiplicou. Um nível exigia dezenas de milhões de experiência, então subir de nível 15 de uma vez custou 900 milhões de experiência. No entanto, ele nem mesmo piscou. Sublinhado, Data Mechanic, nivelado até LV15, Max, mais 240 energia, mais 3 Dex, mais 2 END, mais 4 INT. Você recebeu 5 pontos de atributo grátis. Você recebeu um ponto potencial. Sublinhado. De LV80 a LV95 em um piscar de olhos. Ele até excedeu o nível máximo de jogador permitido na versão 2.0. As vantagens de Anxiao de estar à frente foram ainda mais ampliadas. A energia encheu seu corpo. Se antes era um riacho, agora era um rio largo. Anxiao respirou fundo e sentiu a força de seu corpo, deleitando-se com a energia furiosa dentro dele. Ele abriu a interface, gastando todos os pontos de atributo livre em inteligência. Então, ele observou seus atributos passarem por mudanças surpreendentes. Sublinhado. Nível 95. Classe principal, mecânico. Atributos, 121 STR, 244 Dex, 214 END, 570 INT, 21 MIS, 14 graus Celsius. H.A. 1 look. Pontos de atributo livre, 0. Pontos potenciais, 82. Saúde, 13.057. Vigor, 15.420. Energia, 5.210. LV9, nível de potência, 5.377 ONA. Série B. Você é um super forte o suficiente. Um nível de pilar até na galáxia. Com este nível de força, você é superior à maioria dos seres. Sublinhado. Eu me tornei grau B. Anxiao sorriu. 5.000 de aumento apenas na saúde máxima e um novo nível de aumento de atributo quando minha energia atingiu 5.000. Meus atributos devem ser 30 a 40% mais elevados do que antes. Finalmente, ele estava no grau B e ele agora podia se proteger até um certo nível até na galáxia. Seu poder de combate estava muito além do grau C e ele tinha 2 novos conhecimentos de avanço de classe. Seu estilo de combate pode ser melhorado mais uma vez. Capítulo 356. Notícias de última hora. Recompensa da realeza do universo. O pré-requisito da armadura Sunil classe NCO foi cumprido, e Anxiao poderia fazer a engenharia reversa da armadura e desenhar o projeto. Ele não queria vendê-la aos jogadores no momento. Afinal, ele tinha acabado de vender a armadura da classe Enlistei, e o lançamento da nova armadura afetaria o buff recompensador da armadura da classe Enlistei. Então, ele escolheu esperar um pouco. Tenho 5 conhecimentos de avanço de classe em minhas mãos agora. Com todos esses novos projetos, posso finalmente atualizar por equipamento. Anxiao acariciou o queixo e caiu em um pensamento profundo. Ele
Ele atualmente tinha 4 estilos de batalha: o amphitheater principal, lâminas divididas de corrente magnética composto e luvas incisivas termoelétricas para combate corpo a corpo, esfera sônica para combate de médio alcance e urato ou carrete para combate de longo alcance. Todos os 4 modos forneceram habilidades de combate completas para Anxiao. Modificação de máquina pesada. Deu a ele a habilidade de criar maquinário em grande escala. E eletromagnetismo avançado. Poderia ajudar Anxiao a criar armas mais estáveis? Rodando em força eletromagnética. As armas eletromagnéticas eram o próximo estágio das armas normais e eram mais poderosas do que as armas movidas a pólvora. Esses 2 conhecimentos eram extremamente importantes e Anxiao teve que atualizá-los mais cedo ou mais tarde. Assim, ele usou 16 pontos potenciais para maximizar ambos os conhecimentos. Se ele quisesse atualizar seus estilos de combate, então suas armas de combate corpo a corpo estavam desatualizadas. Felizmente, ele poderia usar esses novos conhecimentos para construir brinquedos maiores e piores. Para armas de médio alcance, ele apenas teve que mudar suas armas de pólvora em armas eletromagnéticas. O rifle de precisão Ghost sempre foi incompleto, e o eletromagnetismo avançado era a chave para isso. Para Amphitheater, uma vez que não havia nada que pudesse revolucionar drasticamente a armadura, Anxiao só tinha planos de adicionar algumas novas funções e amuletos anexáveis. Ele estalou os nós dos dedos e começou a trabalhar. Ele não apenas renovaria seus estilos de combate, mas também tinha o poder de criar grandes máquinas. Anxiao planejou criar um veículo no solo para viajar com toda a facção. Assim que ele teve essa ideia, uma palavra surgiu em sua cabeça: gênio. Os olhos de Anxiao brilharam. O veículo também pode ser o símbolo desse grupo mercenário, o que pode despertar o interesse dos jogadores, pois mostra que nosso grupo está crescendo junto. Se eu posso usar o eletromagnetismo avançado para melhorar este maquinário pesado, então ele não é apenas uma versão mais simples de um canhão eletromagnético de trilhos. Um veículo terrestre é o melhor de todos os outros veículos. Ele mergulhou direto em seu trabalho. Ele comprou muitas peças sobressalentes e se trancou na sala de ajuste. Antes de entrar, ele disse aos jogadores que descansassem bem no hub. A multidão não fez objeções. Eles haviam mudado em comparação a quando chegaram ao espaço. Os jogadores entenderam os benefícios que obteriam se ouvissem Anxiao. A TLG permaneceu no centro central. Os jogadores conversaram e interagiram com viajantes de diferentes raças. Saber mais sobre a civilização foi uma experiência divertida. Embora os jogadores profissionais fossem materialistas e focados em resultados, havia muitos jogadores como Maplimon que gostavam de histórias e eram atraídos pelo fascínio da galáxia. Durante o descanso, Boom It-Dog começou a fazer seu segundo episódio da Black Star Series. Ele continuou com seu estilo de edição de programas de TV. Não apenas o planeta Aquamarine. O público de toda a galáxia não podia esperar pelo segundo episódio. Assim que o programa foi lançado, centenas de milhares de espectadores se juntaram a ele em um instante. O show continuou a partir do último episódio. Tudo começou a partir da primeira missão do grupo mercenário, e o show contava a trágica história de Sunil e as cenas da catástrofe. Os jogadores que não entraram na galáxia foram sugados para a narrativa como se estivessem lá. O grupo mercenário era os olhos de milhões de telespectadores. Através das vivências da viagem, o público ficou sabendo mais sobre a galáxia junto com o grupo de mercenários, então eles já tinham um vínculo profundo com o grupo. O episódio continuou até o final da catástrofe. O grupo mercenário ganhou um novo membro ao longo do caminho, chamado Erlos, como se ele fosse o personagem principal de um programa de TV. Essa pessoa imediatamente chamou a atenção do público. Boom It-Dog mostrou os novos itens na parada da facção enquanto o narrador explicava o potencial de crescimento desta facção. O público tinha muitas expectativas para as futuras aventuras do grupo de mercenários e, ao mesmo tempo, ficaram ainda mais ciumentos dos jogadores que se juntaram a Anxiao. Anxiao também assistiu ao show e ficou satisfeito com o trabalho de Boom It-Dog. O show pôde lentamente ser integrado na vida das pessoas e criar um vínculo emocional com o público. Na sala de simulação de batalha do Hub-Center, Erlos balançou sua lâmina cortadora de navio de guerra e partiu os animais simulados em pedaços. Ele não lutava há muito tempo, então voltou para a sala e para praticar todos os dias. Como Anxiao se afogou em sua construção e criação, ele não atualizou as informações dos mercenários. Então, na mente de Erlos, ele ainda era o único super classe B do grupo. Assim, ele sentiu uma grande responsabilidade em seus ombros e praticou diligentemente. Depois de lutar por algumas horas, todas as simulações desapareceram. O campo de batalha cheio de cadáveres voltou a ser uma sala branca vazia. Erlos retirou a espada, enxugou o suor da testa e saiu da sala. Nesse momento, Frenzy Edward, Altian e o King Admiral saíram da sala de gravidade lateralmente. Eles viram Erlos e caminharam rapidamente até ele. Então, vocês também estão treinando. Erlos acenou com a cabeça para os membros. Nos últimos dias, os jogadores foram legais com ele e estavam cheios de paixão. Ele sentiu que estava se dando bem com a equipe. Embora Erlos se espantasse com seus nomes, parecia que diferentes culturas tinham maneiras diferentes de nomear. Ele pensava que era a cultura do planeta de Anxiao. Ele estava se perguntando por que esses jogadores não podiam morrer. Claro, os jogadores não podiam dizer a verdade, então Erlos apenas pensou que era um poder esper neste grupo. Você pode nos ensinar algumas técnicas de batalha? Altian perguntou. Aos olhos dos jogadores, Erlos era um baú fechado. Eles tentaram ativar alguns eventos específicos, como aprender uma nova habilidade. No entanto, Erlos não tinha a habilidade de transmitir habilidades.
Então tudo que ele podia fazer era oferecer algumas dicas. No entanto, sob o seu ensino, as habilidades de combate corpo a corpo dos jogadores melhorariam significativamente. Seria necessário um pouco de sorte para ativar o evento, que dependia principalmente do humor de Erlous. No entanto, os jogadores ainda tentariam perguntar de vez em quando. Erlous se sentiu importante depois de estar nesta equipe. De repente, o prédio de uma agência de notícias local soou um alarme de emergência. Últimas notícias. Uma equipe de pratas foi atacada por necrófagos durante sua viagem no Chattered Ring. Alguns deles foram sequestrados. De nossa inteligência, o ponto de ataque foi Colton Star Cluster, Found Galaxy, Star Zone 4. O tamanho da mochila de tesouro é desconhecido. Os Silvers fugitivos agora estão contratando grupos de mercenários para salvar os Silvers restantes com uma alta recompensa. Essa informação chamou a atenção de Erlous. Os pratas, essa corrida era do Mar dos Espíritos de Prata que ficava longe. Foi a corrida da realeza do universo. Algumas civilizações poderosas e avançadas foram chamadas de realeza do universo. As 3 civilizações universais que colonizaram o universo foram, obviamente, a realeza universal. Os prateados ainda não estavam nesse nível, mas era uma civilização avançada e duradoura, e eles também tinham uma posição especial no universo. Ao mesmo tempo, essa realeza do universo era muito procurada no mercado de escravos. Então eles eram a presa perfeita para os necrófagos. Os prateados eram ricos, então a recompensa sem dúvida seria incrivelmente alta. Erlous, que estava com pouco dinheiro, ficou ligeiramente comovido. Ele tinha que tentar convencer o Black Star a aproveitar esta oportunidade para ganhar dinheiro de graça. A área sob o governo de Godora era a Galáxia Garton. A Galáxia Fauna estava próxima a Garton, mas não era tão grande quanto Garton. Algumas civilizações que eram ligeiramente mais fracas do que Godora tinham controle sobre diferentes zonas estelares, mas os conflitos geralmente ocorriam nas fronteiras. Embora não fossem guerras reais, havia muito caos e ninguém tinha poder sobre essas áreas. A Star Zone 4 da Found Galaxy ficava bem no topo das fronteiras, onde não estava sob a jurisdição de ninguém, e a civilização vizinha ignorou os pedidos de ajuda dos pratas. Então eles tiveram que pagar altas recompensas para procurar mercenários para ajudar. Capítulo 357, Novo equipamento, novos objetivos. Pratas, Anshiao recebeu a mensagem de Erlous enquanto estava na sala de conserto de máquinas e ficou chocado. Ele rapidamente desligou o equipamento de zumbido ao seu redor, e a sala instantaneamente se acalmou. O cheiro de metal em brasa espalhou-se pela sala. Ele sabia que os pratas eram uma civilização avançada oriunda de uma próspera região do espaço no Mar dos Espíritos Prateados. Eles eram membros da Federação da Luz junto com muitas outras civilizações avançadas. Eles cuidavam de seus próprios negócios. E sua região do espaço era muito segura, completamente diferente do ambiente precário de Chattered Ring. Os pratas tinham uma longa história. Este tipo de realeza espacial raramente visitava um lugar como Chattered Ring. No entanto, eles estavam viajando para lá. Anshiao honestamente não sabia que atração turística no Chattered Ring poderia ter atraído gente tão sofisticada. O que essas pessoas, nascidas na magnificência de suas cidades espalhadas pelo planeta, gostariam de ver nas ruas destruídas do Chattered Ring. O nível de perigo era 10 entre 10. Este grupo de prateados viajou para lá pela emoção. Ter seus companheiros sequestrados para se tornarem escravos era realmente emocionante. A capacidade reprodutiva dos Silvers deixava muito a desejar, então eles não tinham uma população muito grande. No entanto, eles eram uma espécie que evoluiu para um nível muito alto. Para muitas forças, o DNA de espécies altamente evoluídas era como uma enseada do tesouro, cheia de segredos da poderosa e ancestral linhagem da espécie. Uma das coisas comuns desses royalties espaciais era que eles eram muito raros. Os pratas podiam ser usados para obter um preço astronomicamente alto no mercado de escravos, e provavelmente era por isso que os necrófagos estavam dispostos a correr o risco. Black Star, os pratas estão dispostos a pagar uma grande quantia. Eles estão atualmente realizando um recrutamento massivo de mercenários. Esta é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, disse Erlous em voz profunda. Erlous não fazia nada nos dias anteriores e estava com pressa para ganhar dinheiro. Assim, ele notificou Anshiao sobre a notícia no momento em que soube. No entanto, Anshiao balançou a cabeça. Os pratas são realmente muito generosos com sua recompensa, mas esta não é uma tarefa que possamos assumir. Grandes grupos de mercenários, como os Kirindami, lutarão com unhas e dentes para assumir o trabalho. Nem mesmo teremos a chance de competir por isso, mas devemos pelo menos tentar. Tem que haver uma chance. O jogo do mercenário estava cheio de competição. Os grandes grupos de mercenários de ponta poderiam facilmente conseguir os grandes empregos. Os clientes confiaram em sua reputação e classificação de credibilidade. Desta vez não foi exceção. Apenas aqueles grupos mercenários de renome foram responder aos postos de recrutamento dos pratas. Erlous realmente sabia que o que Anshiao disse era muito lógico, mas ele não desistiu. Anshiao permaneceu em silêncio. Um evento como esse não estava em suas memórias. Com base nos cronogramas, este evento provavelmente aconteceu durante a versão 1.0, e todos os jogadores naquela época ainda estavam rolando na Terra em seus próprios planetas iniciantes.
sem chance de interagir com um evento no espaço como este. Não houve notícias de um evento como este, mesmo depois que os jogadores finalmente foram para o espaço. Isso significava que não era nada importante e provavelmente foi resolvido com sucesso, sem a chance de afetar muito o futuro. Para um evento repentino como esse, Anxiao tendia a ser mais cuidadoso. Ele já tinha o conhecimento de muitos outros enredos, então ele ainda deveria correr o risco de participar de um enredo desconhecido. Não era ele ter medo de se machucar ou mudar o desenvolvimento do enredo. Ele era alguém cheio do espírito de aventureiro e também um forte crente no romance do homem. No entanto, a tarefa mais urgente agora era ficar mais forte, e assumir as histórias que ele conhecia era a maneira mais segura de conseguir isso. Ele não queria causar nenhum problema que pudesse ser evitado. Deixe-me pensar a respeito, disse Anxiao. Ok, eu estarei de prontidão. Erlos acenou com a cabeça. Afinal, Anxiao era o líder do grupo mercenário. Embora ele fosse atualmente o membro mais forte entre eles, ele nunca permitiria que o orgulho atrapalhasse seu julgamento. Depois de desligar o comunicador, Anxiao se virou para inspecionar os frutos de seu trabalho nos últimos dias. Todas as armas de fogo foram substituídas por versões eletromagnéticas. Isso incluía pistolas, rifles de precisão e rifles de assalto. As armas convencionais que ele era capaz de produzir agora eram todas pelo menos uma engrenagem roxa, com um poder de ataque de cerca de 80 a 140. No entanto, embora as armas eletromagnéticas que ele criou fossem apenas raras de verde ou azul, o dano foi pelo menos acima de 230. O alcance efetivo também foi aumentado de 3 a 5 vezes. As armas eletromagnéticas eram muito diferentes das armas convencionais em estrutura. O interior dos canos das armas consistia em camadas intrincadas de bobinas magnéticas, enquanto o exterior era coberto por um material isolante conectado a um parafuso. Parecia uma caixa longa e retangular. Cada vez que a arma disparava, o ferrolho se contraía para trás antes de voltar à sua posição original. Como a munição para armas eletromagnéticas consistia apenas em peças singulares de metal, não havia necessidade de descartar os cartuchos de munição como para armas de fogo convencionais, aumentando muito a taxa de disparo. Além disso, as armas eletromagnéticas tinham um grande poder de penetração. Uma espada em forma de foice estava pousada na bancada à direita. Esta arma tinha quase 2 metros de comprimento e parecia a foice usada pelo próprio ceifador. Anxiao segurou a foice e uma explosão de energia saiu de sua palma para o cabo. No momento seguinte, um raio cegante de luz elétrica saiu do cabo e padrões parecidos com relâmpagos puderam ser vistos por toda a lâmina da arma. A lâmina da foice emitia um leve brilho azulado ao mesmo tempo em que emitia sons de zumbido. Anxiao casualmente balançou a mão e deixou uma imagem residual em forma de meia-lua, com faíscas de eletricidade permanecendo no ar, como se o próprio ar tivesse sido destruído. Depois de fazer mais alguns golpes de teste, ele pressionou com força a ponta do cabo, e a lâmina, que tinha bem mais de 1 metro de comprimento, se partiu em pedaços e se transformou em uma espessa cobra elétrica. Isso aumentava muito o alcance da arma, e as peças individuais da lâmina podiam se transformar em todas as formas adequadas para todos os tipos de ataques corpo a corpo. Anxiao acenou com a cabeça satisfeito e controlou sua energia. A lâmina negra encolheu instantaneamente até ter apenas um bastão de 40 centímetros de comprimento. Pode até ser dobrado para facilitar a viagem. Battle City, Razor's Edge, era um equipamento super e extremamente poderoso. Ele foi capaz de produzir esta arma original combinando o projeto de algum tipo de foice mecânica com as luvas incisivas usando a teoria das lâminas eletromagnéticas. Esta foi sua própria criação e se adequou ao seu próprio estilo de combate. Ele tinha um poder de ataque mais do que formidável e seria sua nova arma principal devido ao recente aumento em força. Fora isso, ele também deu a Amphitheater uma grande atualização. O exoesqueleto foi equipado com uma armadura grossa, fazendo com que parecesse a armadura de um cavaleiro de armadura pesada. A dupla camada de armadura tornava o traje mais alto do que 3,5 metros. Tanto a produção defensiva quanto a de dano foram melhoradas. Esse era seu trunfo para atacar frontalmente posições fortemente fortificadas e não seria usado o tempo todo. Anxiao não deu um nome ao novo exoesqueleto de aparência selvagem. No entanto, Amphitheater basicamente ganhou 2 novos modos desde sua criação. Quando equipado com as asas, seria Amphitheater Flight Mode, e com a espessa camada de armadura, seria Amphitheater Siege Mode. O transporte, devido à estrutura interna ser muito complicada, ainda estava em produção. No entanto, ele conseguiu sintetizar um projeto para isso. Era um método de transporte que seria capaz de se mover no ar, no solo e debaixo d'água. Acontece que a aparência era muito diferente do ideal de Anxiao. Basicamente, era uma grande bola. Anxiao foi capaz de fazer muitos novos equipamentos e ferramentas apenas utilizando o básico dos 2 conhecimentos avançados recém-adquiridos. No entanto, a maioria deles eram complementos, na melhor das hipóteses, e ele ainda não havia feito nenhuma descoberta revolucionária. Com base em seu nível atual, os recursos da classe mecânica que estava disponível para ele foram do início ao meio do jogo. Ele já estava no LV95, um nível que só era possível para os jogadores após a versão 3.0 naquela época. Isso só serviu para mostrar como eram terrivelmente difíceis os requisitos de mudança de classe. As habilidades que Anxiao queria obter eram as habilidades que significavam a ascensão da mecânica na versão 3.0 como uma classe de jogador, montagem instantânea e tecnologia de compressão avançada.
Somente obtendo essas habilidades um mecânico poderia realmente começar a trilhar o caminho para se tornar um exército de um homem. A liberação dessas habilidades significaria que os jogadores mecânicos finalmente conseguiram sair do início do jogo. Muitos tipos de estilos de combate mecânico foram baseados nos diferentes tipos de tecnologia de compressão. Devido ao aumento do peso do equipamento, a mobilidade e a facilidade de transporte tornaram-se extremamente importantes para os itens. Como o equipamento Gudoran, a tecnologia de compressão pode ajudar os mecânicos a reduzir significativamente o tamanho das máquinas e outros equipamentos inativos. Isso significava que o número de ferramentas e itens que um jogador mecânico poderia trazer na batalha aumentaria drasticamente, e eles não precisariam mais carregar uma mochila pesada para todos os lugares. Eles poderiam levantar instantaneamente uma fortaleza de ferro do nada. Por exemplo, o mais novo complemento de exoesqueleto do Amphitheater poderia ser dobrado várias vezes até atingir um tamanho facilmente transportável. No entanto, ele também pode entrar no modo de cerco sempre que necessário, ou, as torres do rover móvel que originalmente eram impossíveis de trazer seriam comprimidas em pequenos cubos que poderiam ser lançados na batalha para atacar um oponente. Havia um total de 3 conhecimentos básicos para esse tipo de habilidade: desmontagem e reparo instantâneo, tecnologia de compressão de material de alta densidade, e tecnologia espacial iniciante. Todos eles eram conhecimentos avançados. Infelizmente, esses 3 conhecimentos importantes definitivamente não teriam permissão para circular pelo mercado no Shattered Star Ring, e sua posse era altamente monitorada pelas grandes civilizações espaciais. Franzindo a testa, Anxiao mergulhou em pensamentos profundos. Essas habilidades são cruciais para o crescimento de um mecânico. Como os mercados do Shattered Star Ring não os oferecem, a maneira mais direta seria ingressar em uma grande organização intergaláctica e moer seus pontos de contribuição para trocá-los por eles. Este é o método que a maioria dos jogadores decidiu usar no passado. No entanto, havia outra maneira: deixar o Shattered Star Ring e tentar minha sorte em outra região do espaço. As civilizações ainda mais avançadas não tratam esse tipo de conhecimento com tanta importância, e ele pode vazar. No entanto, encontrá-los no mercado será totalmente baseado na sorte, e a chance não é muito alta. Depois de tocar seu queixo, o grande mecânico murmurou com voz grave: os pratas são uma raça consideravelmente avançada. Eles definitivamente tinham acesso a esses 3 conhecimentos. Se conseguirmos ser empregados por eles, talvez eu possa tentar pedir esse conhecimento em troca da recompensa do trabalho, mas a chance também não será tão grande. Depois de pensar um pouco, Anxiao decidiu que era melhor tentar. Não havia nada de errado em sonhar. O grande mecânico era o tipo de pessoa que sempre comprava um bilhete de loteria. E daí, se ele nunca ganhou, pelo menos então não haveria arrependimentos. Depois de separar seu equipamento e pagar as taxas de uso da sala de reparos, ele partiu para o saguão da Mercenaria Alliance. Havia um mar de pessoas aqui e havia muito mais mercenários do que o normal. Eles provavelmente estavam lá devido ao aviso de recrutamento dos pratas e queriam tentar a sorte. Anxiao ligou a interface do mercenário e viu a postagem de recrutamento enviada pelos prateados bem no topo do quadro de avisos. No entanto, ele levou um choque imediatamente após abrir a mensagem. Pontos mínimos de credibilidade: 400. 400? Não temos nem metade desse número. Anxiao estava sem palavras. O que é isso? Meus sonhos serão destruídos antes mesmo que eu possa sonhar? Ei, Estrela Negra. Quando ele estava prestes a sair, alguém o chamou de repente de um lado. Anxiao se virou e viu um baixinho de pele azul usando um vestido correndo com aquele par de pernas curtas enquanto ficava sem fôlego. Anxiao arregalou os olhos e deu um tapa na testa quando percebeu e disse: Ei, você é aquele. Certo? Espere, não me diga. Quase consegui. Você é chamado de... Povo Nilon, é Bluiny. Martin estava louco, e seu cabelo parecido com uma unha cresceu mais, transformando-se de unhas em longas agulhas de metal. Este foi um dos sinais de que um Bluiny estava com raiva. O quê? Os olhos de Anxiao tremeram. Ele estava quase sentindo pena de si mesmo por ter que se conter para não chamar a outra pessoa de porco-espinho. Capítulo 358. Convite do Ski Ring. O que você quer? Anxiao achou isso estranho. Ele só conheceu Martin uma vez, um mês atrás, quando Martin tentou recrutar mercenários pessoalmente. Anxiao teve um problema com este baixinho de pele azul, já que ele rejeitou seu grupo de mercenários devido à falta de um currículo impressionante. Martin esfregou as mãos sem jeito e disse com uma voz sincera: Você está interessado em aceitar um emprego? É o mesmo de antes. Nossa equipe de pesquisa vai investigar um planeta estéril. Já faz um mês e você ainda não encontrou ninguém para ir com você? Martin não sabia o que dizer sobre isso. Recrutar pessoalmente como ele normalmente atrairia apenas os mercenários sem nome mais fracos. Depois de muito tempo, ele finalmente não podia esperar mais e postou esse trabalho no quadro de empregos da Mercenaria Alliance. No entanto, ainda não havia recrutas dispostos devido ao pagamento ridiculamente pobre. Então a operação investigativa ainda estava em espera. Poucos dias atrás, depois que os mercenários que participaram das missões Sunil voltaram, a notícia de um grupo mercenário cheio de pessoas capazes de renascimento se espalhou e despertou os interesses de muitos outros mercenários, tornando-os um tanto famosos no Juberliub. Martin ouviu essa notícia por acaso e percebeu que o grupo que havia rejeitado antes era na verdade muito poderoso e que ele havia perdido uma boa oportunidade. Ele estava muito arrependido e correu no momento em que viu Anxiao no saguão. Ainda é o mesmo preço.
400 enas por pessoa. Vamos nos apressar e ir agora. Martin tinha uma cara cheia de expectativas. Anxiao havia se registrado uma vez antes e pensou que não rejeitaria a oferta. Vá procurar outra pessoa. Anxiao balançou a cabeça e se virou para sair. Ele só queria aceitar o trabalho da última vez porque poderia ganhar algum dinheiro rápido no caminho para o planeta do Sunil. Agora que o momento havia passado, por que ele se importaria com esse salário miserável? Ele ainda teve que viajar para algum planeta distante para isso. Martin segurou o braço de Anxiao e disse apressadamente: é por causa do preço. Podemos pagar mais. 500. Não, o que acha de 480? Martin havia se agarrado firmemente ao braço de Anxiao, deixando o último sem palavras. Martin se virou para ser o único a implorar desta vez. A viagem ao planeta Sunil rendeu ao Black Star Mercenary Group uma quantidade decente de fama, que era a única razão pela qual essa cena estava acontecendo. Um grupo de mercenários com soldados reanimados que também eram decentemente poderosos receberia uma certa atenção. Os dois empurraram e puxaram até que outra voz veio do lado. Ah, então você é o Black Star? Anxiao se virou e viu o dono da voz se aproximar, vestindo um traje de batalha branco puro com uma superfície tão lisa que, sem dúvida, era feito de alguma liga especial. Pessoal dos Kiring. Anxiao focou seus olhos e arrancou Martin de cima dele. Esta pessoa estava vestindo o uniforme de batalha do exército dos Kiring e era um mercenário dos Kiring. Os Kiring Army estava entre os grupos de mercenários no topo da cadeia alimentar no Shattered Ring. Eles tinham mais de 10 mil membros. E o chefe do exército era até mesmo um super grau classe de calamidade. Eles fizeram negócios em vários aglomerados, como Colton Star Cluster e o Gelock Star Cluster. Ele não deveria ter nada a ver com os Kiring no momento, então Anxiao estava curioso. O que os Kiring quer comigo? Você tem um time decente. Meu capitão de divisão gostaria de discutir cooperação com você. Você está livre agora? Anxiao piscou. Cooperação. Não parece tão ruim. No entanto, com o poder dos Kiring, realmente não havia razão para procurar uma pequena equipe como a dele, a menos que Kiring estivesse interessado em algo especial de seu grupo. Anxiao foi capaz de adivinhar a razão geral do interesse de Kiring por eles. Sem dúvida, eles provavelmente estavam interessados no fato de que não morremos. Anxiao sorriu em sua mente. Parece que a fofoca entre colegas mercenários fez seu trabalho. Ele estava curioso para saber que tipo de cooperação Kiring queria discutir com ele. Uma força tão grande quanto a deles definitivamente não teria algo simples em suas mangas. Eu estou livre. Vamos lá. Anxiao afastou Martin e saiu com o mercenário dos Kiring. Martin sentou-se no chão com uma expressão perplexa. O nome dos Kiring Army era conhecido em todos os cantos do Shattered Ring. Ele não podia acreditar que o grupo mercenário que ele rejeitou apenas um mês atrás havia conseguido ganhar o interesse deles e até mesmo receber uma oferta de cooperação. Martin só conseguia pensar em sua decisão anterior de recusá-los com pesar e dor. Mas eu fui o primeiro aqui. Ponto. Anxiao entrou na fortaleza dos mercenários dos Kiring e imediatamente viu cerca de 20 a 30 de seus membros ao redor do local. Eles eram todos de várias espécies e raças, e todos os olhos se voltaram para ele quando ele entrou. Eu sou Gashley, o capitão desta pequena divisão. Um mercenário com olhos dourados saiu. Ele tinha um físico impressionante, com um corpo musculoso que media mais de 2 metros de altura. Sua espécie veio de uma região do aglomerado estelar Gelock. O traje de batalha de Gashley era um pouco diferente dos outros membros. Havia um anel de ouro que circulava um cristal triangular no centro de seu peito. Embora um grupo de mercenários tão grande quanto este oferecesse a seus membros uma boa quantidade de liberdade, eles ainda tinham sua própria hierarquia. Quanto mais anéis circulam o cristal no traje, mais alta é a classificação do usuário. A classificação foi decidida com base na força de cada um. O capitão da divisão tinha um anel, e havia mais 4 fileiras acima disso, com o comandante do exército tendo mais uma do que a fileira mais alta. Estrela Negra, Anxiao. Após as simples apresentações, Anxiao foi direto ao ponto. No que você quer cooperar? Qual é a situação? Kiring é dedicado a recrutar guerreiros capazes, Gashley disse lentamente. Você tem uma ótima equipe e gostaríamos de convidar você e sua equipe. Junte-se aos Kiring. Recrutar outros grupos mercenários foi um passo crucial para o crescimento dos grupos mercenários. Os Kiring Army era uma organização relativamente livre que consistia em muitas equipes individuais, todas originalmente de outros grupos mercenários. O recrutamento bem-sucedido de membros fortes renderia aos recrutadores uma grande recompensa, fazendo com que todos os mercenários dos Kiring prestassem grande atenção a novos recrutas em potencial, como batedores de meio período. A equipe de Gashley estava estacionada no Juberliub e tinha ouvido notícias sobre um The Black Star Mercenary Group. Depois de validar a autenticidade dessa informação, Gashley decidiu imediatamente estender um convite a Anxiao, já que ele queria incluir todo o grupo mercenário da Estrela Negra. Ele estava interessado principalmente na habilidade de avivamento. Caso contrário, com sua habilidade de combate classe C média, eles nem mesmo teriam entrado na mira dos mercenários dos Kiring. Claro, Gashley também não se preocupou em prestar atenção extra ao próprio Anxiao. Isso porque, nos Kiring, os membros médios eram todos de classe C. Enquanto eles tinham várias centenas de oficiais de classe B, eles até tinham 2 superiores grau de calamidade, que civilizações inteiras temiam. O convite repentino surpreendeu Anxiao. No entanto,
Depois de pensar um pouco, Anxiao também achou que não era muito razoável. Mercenários que pudessem reviver o quanto quisessem seriam capazes de se tornar a melhor vanguarda e bucha de canhão. Mesmo uma grande organização como a Skiring não ignoraria essa habilidade. Ele calculou as perdas e ganhos em sua mente. Juntar-se aos Skiring garantiria a eles privilégios especiais, e eles seriam capazes de desfrutar da influência do Skiring, que foi construída ao longo dos séculos. Ele também pode obter acesso a muitos novos itens da loja. Mas se o Black Star Mercenary Group trabalhasse sob o Skiring, eles deixariam de ser sua própria facção. As perdas de longo prazo eram demais para suportar e ele não estava disposto a desistir de ter sua própria facção apenas por alguns ganhos de curto prazo. Sua oferta é muito atraente, mas não estou realmente interessado em me tornar parte de outra organização, Anxiao recusou educadamente. Todos os mercenários dos Skiring que estavam olhando começaram a sussurrar entre si depois de ouvir isso. Ele realmente recusou. Apenas benefícios a receber? Então por que ele não aceitaria? Eu nem hesitei quando fui recrutado. Gashley estava com o rosto surpreso e pensou que Anxiao não entendia os benefícios que eles receberiam após ingressar. Assim, ele então explicou pacientemente. Você pode não estar muito bem informado sobre os benefícios que o Skiring pode oferecer. Em primeiro lugar, não confinamos nossos membros com regras estritas. Você pode até optar por se tornar um mercenário individual ou também se juntar a uma equipe, contanto que conclua no mínimo 2 atribuições de trabalho por ano. Além disso, existem muitos outros benefícios desfrutados pelos membros do Skiring, como, desculpa, Anxiao interrompeu e balançou a cabeça. Skiring é realmente muito bom, mas sou homem que acredita que benefícios sempre vêm com riscos. Atuar com minha própria facção me convém mais, mas ainda assim gostaria de agradecer o convite. Capítulo 359. Sou um profissional em plantar bandeiras. A multidão trocou olhares com surpresa em seus rostos. Gashley balançou a cabeça. Black Star havia usado palavras educadas e ele não estava com raiva de ser rejeitado, apenas sentiu que era uma oportunidade perdida. Embora a Skiring fosse uma grande organização, a maioria dos membros não era arrogante e não se sentia superior. Skiring era um grupo mercenário oficial e legítimo, então eles não fariam inimigos na mesma indústria facilmente. Gashley sentiu que era uma pena. Nesse momento, Anxiao mudou repentinamente de assunto e perguntou. Faz apenas um mês desde que o grupo mercenário da Estrela Negra foi criado, mas Skiring nos contatou, é porque temos a capacidade de reviver? Sendo um homem honesto, Gashley acenou com a cabeça e disse, sim, é. Embora eu não esteja disposto a me juntar a outros grupos de mercenários, sinto que podemos fazer uma parceria. Skiring definitivamente assume muitas missões perigosas, meu grupo pode aceitar tarefas do Skiring e assumir essas missões perigosas com alto risco de morte. Gashley achava que ter uma parceria não era uma má ideia, embora ele não pudesse recrutar a Black Star. Skiring também tinha relações de parceria semelhantes com outros grupos mercenários. Havia uma longa lista de registros desses parceiros, que eram como backups. Em tempos de perigo, a Skiring pode pedir ajuda a esses parceiros confiáveis. A qualquer momento, os dois discutiram um pouco e concordaram sobre as intenções da parceria, que Gashley relatou à organização. Muitos grupos de mercenários queriam entrar em contato com uma organização tão grande como a Skiring, e as pessoas se inscreveram para parcerias com frequência, então as pessoas de Skiring estavam muito acostumadas com isso. A maioria dos aplicativos não atendia aos requisitos, mas devido à característica especial de poder reviver, o aplicativo da Black Star foi aprovado imediatamente. Quando seu nome foi adicionado à lista de parceria, Anxiao assinou o acordo de parceria. O que o acordo significava basicamente era que todos os membros do Skiring podiam contatar a Black Star para obter suporte privado a qualquer momento, e eles tinham que pagar uma recompensa individualmente. As duas partes do acordo eram parceiras, e qualquer forma de combate entre as partes era proibida. Se a Skiring fosse contratada por uma determinada parte, a Black Star não poderia aceitar a contratação de sua parte hostil e vice-versa. Se isso acontecesse, o acordo teria sido violado. A primeira parte a violá-lo teria que pagar uma multa e o acordo seria anulado. Fora isso, os outros termos eram muito fáceis e gratuitos. Foi regulamentado pela Mercenaria Alliance, de cumprimento obrigatório. Anxiao ficou bastante satisfeito com o resultado. Foi como conquistar um novo cliente e expandir seus negócios pegando emprestado o nome da Skiring. Skiring definitivamente não carecia de oportunidades de combate, o que significava que seu grupo de mercenários também não perderia oportunidades de emprego. De qualquer forma, o grupo de mercenários tinha acabado de ser criado, então não importava de onde vinha sua missão. Embora eles não pudessem desfrutar dos privilégios do Skiring através da parceria, pelo menos eles tinham algum apoio, era benéfico para o desenvolvimento do grupo mercenário. Depois de assinar o acordo, Anxiao de repente pensou em algo e disse, se eu adivinhei corretamente, vocês deveriam ter aceitado o pedido dos prateados, certo? Gashley acenou com a cabeça e disse, nenhum grande grupo de mercenários vai desistir desta oportunidade. Minha equipe foi convocada pelos quadros. Então partiremos e seguiremos em direção a Galaxia Fawn mais tarde. Os olhos de Anxiao brilharam e perguntaram, meu grupo pode seguir? Se vocês conseguirem a missão, nossa ajuda pode ser necessária. Estou feliz em aceitar uma contratação da Skiring. Gashley ficou pasmo por um segundo. Após alguma consideração, ele percebeu que não parecia haver nenhuma desvantagem em trazer um grupo de mercenários imortais. Ok, traga sua equipe para o cais mais tarde. Pegaremos nossa espaçonave juntos. No entanto, esteja preparado mentalmente. Se a missão for muito fácil,
Skirring não precisará de ajuda. Então você terá perdido seu tempo. Anxiao acenou, significando que não era um problema. Ele sentiu que esta era uma surpresa agradável. Ele poderia pular o requisito de classificação de credibilidade usando o relacionamento com Skirring. Embora seu grupo de mercenários ainda estivesse muito fraco e não houvesse muita chance de ganhar o favor dos pratas, eles podiam esperar coisas boas do aluguel de Skirring. Os 3 conhecimentos da tecnologia de compressão eram seu alvo. Havia muitas pessoas fortes no Skirring, e o conhecimento do avanço de classe não deveria faltar. Se eles tivessem a sorte de ser contratados, ele achava que poderia tentar fazer pedidos. Depois de decidir a hora e o número do cais, Anxiao voltou para a fortaleza e reuniu todos os membros. Temos um novo emprego, então prepare-se. Estaremos saindo em um momento, disse Anxiao. O rosto das pessoas ficou brilhante, elas estavam emocionadas. Sabendo que o grupo de mercenários tinha potencial de crescimento, eles estavam ansiosos para a próxima aventura, e ela finalmente veio depois de fazer muito pouco por tanto tempo. Maplimon levantou a mão e perguntou, o que estamos fazendo desta vez? Porque as informações do grupo de mercenários não mostraram uma nova missão de contratação. A coisa sobre os Silvers chamou bastante atenção, então estamos seguindo o povo dos Skirring até a Galaxia Faun. Eu intermediei uma relação de parceria com eles, para que possamos ter a chance de ser contratados. Anxiao pensou e acrescentou, além disso, você não precisa levantar a mão se tiver uma pergunta. Não admira que nenhuma missão tenha sido acionada em suas interfaces. Eles seguiram o exemplo de Anxiao e não tiveram problemas com o arranjo. Erlos ficou bastante surpreso. Ele sabia quão grande era o Skirring, mas em apenas algumas horas, como Anxiao de repente se tornou o parceiro do Skirring, não havia nenhum sinal disso de antemão. Erlos puxou Anxiao de lado em particular e expressou suas dúvidas. Anxiao, é claro, não tinha nada a esconder. Ele contou a ele o que havia acontecido. Eu o vejo. Erlos entendeu, admirando Anxiao discretamente. Se fosse ele quem fizesse contato, provavelmente não teria pensado em sugerir uma parceria. Então, eles teriam perdido esta oportunidade. Embora Anxiao não fosse forte o suficiente aos seus olhos, sua capacidade de aproveitar as oportunidades o surpreendeu. Uma pessoa como essa era mais adequada como capitão. Então, você previu alguma coisa? Erlos perguntou suavemente. Anxiao balançou a cabeça. Realmente não havia nada. O enredo de Silvers não era um enredo com o qual ele estava familiarizado. Ele não tinha nenhuma memória disso, então provavelmente não era grande coisa. O exército Skirring era muito grande. A nave espacial da equipe de Gashley era uma nave civil de 12 metros de comprimento. Sua frente era estreita e suas costas largas, alongadas como uma gota d'água, mas com bordas claras. A armadura externa era coberta com placas de metal ouro escuro, e os 2 lados da cauda tinham barras transversais conectadas diagonalmente ao corpo da nave. Nas extremidades dessas barras transversais havia hélices em forma de espiral, 4 no total, capazes de mudar os ângulos com agilidade. Esta era uma nave espacial de alguma civilização do aglomerado estelar Gelok. Foi equipado com um motor de salto leve, adequado para viagens galácticas, mas fraco em poder de combate. Este tipo de nave espacial pequena parecia muito mais legal do que a grande e inchada nave das agências de viagens galácticas. Os jogadores continuaram avaliando-o com olhos brilhantes. Anxiao tocou seu queixo. Ele também queria comprar uma nave espacial privada de um grupo de mercenários, mas, infelizmente, era muito cara. Mesmo a mais humilde espaçonave galáctica de um homem custa mais de 10 mil enas. Ele só poderia construí-lo se quisesse economizar esse dinheiro, mas construir uma espaçonave galáctica tinha muitas dificuldades. Motor, fonte de energia, adaptabilidade de armadura, força de estrutura, detector e muito mais, o que exigia um grande número de conhecimentos. Ele estava muito longe de ser capaz de fazer isso. A hora da reunião chegou e os mercenários dos Skirring apareceram. Eles caminharam até a espaçonave. Gashley definiu a rota automática no painel de controle e o navio saiu do cais. Depois de algum tremor, ele entrou no espaço de vácuo exterior. A hélice da cauda emitia um brilho dourado e gradualmente entrou no estado de salto. A galáxia colorida do lado de fora da janela rapidamente se tornou embaçada, depois em linhas esticadas, como se fosse infinitamente longa. Ele havia entrado em um portal estelar de teletransporte próximo ao Juberliub. Muito em breve chegaremos à Galáxia Fauna através do portão estelar. Gashley virou-se para as pessoas e disse, a espaçonave Silvers está estacionada no planeta número 12 da Star Zone 4, e o tempo de viagem é de cerca de 12 dias. Havia cerca de 80 pessoas na espaçonave, mas ainda havia muito espaço. Depois que os jogadores receberam seus quartos, eles tomaram a iniciativa e foram conversar com os mercenários do Skirring. Anxiao encontrou Gashley. Eles só se conheceram naquele dia. Então foi principalmente para falar sobre a missão. No entanto, Gashley também não sabia dos detalhes. Ele só sabia que era uma das equipes convocadas, e o representante dos Skirring desta vez era um quadro de nível de 3 anéis, codinome, Sorcerer de Gelo. Os quadros do nível de 3 anéis eram a espinha dorsal da organização, principalmente supers de grau B. Este Sorcerer de Gelo era o líder desta missão, e essa pessoa seria quem teria o poder de decidir se Anxiao seria contratado. Seu codinome sugeria que deveria ser um mago. Anxiao ainda não tinha entrado em contato com a classe de mago. A classe mago era semelhante à classe mecânica no sentido de sua alta dificuldade, e sua habilidade encantadora também podia aprimorar o equipamento mecânico. Infelizmente, havia apenas pugilistas, espers e mecânicos no planeta Água Marinha. Depois de conversar um pouco, Gashley voltou para seu quarto para descansar. Anxiao explorou a espaçonave sozinho. Ele
veio para a área de estar da nave e percebeu que esta nave tinha uma sala de simulação de batalha. Usando a tecnologia virtual para simular vários inimigos e ambientes, pode-se experimentar o efeito do treinamento de batalha. Foi marcado como ocupado. Anxiao controlou o monitor, e a imagem de dentro apareceu. Erlous balançou a lâmina cortadora do navio de guerra e estava lutando sem parar contra feras estranhas. Chamas prateadas espalharam-se por toda parte como ondas. Anxiao observou por um momento, lambeu os lábios, apertou o botão de pausa, abriu a porta da sala de simulação e entrou.